Cenas impressionantes de Beirute, uma fortíssima explosão que atingiu a área portuária, portanto, e ao nosso lado está o Tiago Muniz, que vai trazer essas informações. São cenas de fato impressionantes, Muniz, e a Reuters já confirma aí, ela informa 10 mortes pelo menos, então uma situação extremamente delicada em Beirute. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. As informações ainda estão um pouco desencontradas, tudo ainda está na fase de apuração, mas o que se sabe, o que é um fato inexorável, é que houve uma gigantesca explosão na zona portuária de Beirute, capital do Líbano. Isso ocorreu há aproximadamente 2 horas, começo da tarde aqui no Brasil, fim da tarde no país do Oriente Médio. As imagens mostram que já há uma coluna de fumaça num primeiro momento e depois uma explosão em forma de cogumelo. Lembra até, Marcelo, aquelas imagens de explosão atômica. Não se trata disso, mas lembra muito aquela imagem, o cogumelo explodindo e depois uma outra coluna de fumaça. Então havia uma primeira coluna, depois essa nuvem em formato de cogumelo e então uma outra coluna preta. A primeira informação que chega é que se trata de um local onde estariam sendo transportados fogos de artifício, mas ainda não está completamente confirmada essa informação. Como se trata de uma embarcação ou um galpão que estava na zona portuária, se especula também que poderia ser o transporte ou o acondicionamento desse tipo de material. O fato é que as primeiras informações das agências internacionais trazem a possibilidade de pelo menos 10 pessoas já terem morrido e muitas outras, um número ainda não calculado, de pessoas feridas. A gente sabe que o Líbano tem um histórico de ter enfrentado movimentos terroristas, mas ainda não há qualquer evidência no sentido de que se trata de um atentado. Vale dizer, Marcelo, que essa explosão ela causou destruição em larga escala e quebrou janelas a quilômetros de distância, revirou móveis, as ondas de choque dessa explosão foram sentidas ao longo de todo o território da capital libanesa. E de lá a gente escuta agora o depoimento de um médico. O doutor Nasser Khalil falou à Jovem Pan, ao nosso companheiro Vanderlei Nogueira, deu alguns relatos do que ele sentiu e de como a capital libanesa foi atingida. Foi uma explosão muito grande na área de porto da cidade. Muitas gentes falecidas e mortas, muitos edifícios estão quebrados. Um desastre aqui, um desastre. Graças a Deus, minha família está bem, mas é um desastre aqui no Líbano agora. Até agora ninguém sabe nada. Eles estão falando que é uma explosão no hangar número 12, no porto, que tinha, como chama, fireworks. Ouvimos aí o depoimento do médico Nasser Khalil, que fala em inglês, né, Marcelo? Fireworks é fogos de artifício. Então, essa é a informação que circula. As TVs locais do Líbano, citando o Ministério da Saúde do país do Oriente Médio, diz que há um grande número de feridos, evidentemente muita destruição e alguns já falam, um desses canais locais falam em centenas de feridos. O que a gente observa também, Marcelo, pelas imagens, além, é claro, da chegada das ambulâncias, a movimentação, a cidade muito atingida, revirada, né, por essa grande explosão, na própria zona portuária, as instalações próximas completamente destruídas, é que além da explosão dessa nuvem cogumelo, né, nós tivemos uma coluna vermelha de fumaça, né, que leva aí a uma possibilidade de corroborar essa informação dos fogos de artifício. Mas nós repetimos, isso ainda não está confirmado. O que está confirmado é essa imensa destruição que atingiu a capital Beirute, que é uma cidade, né, Marcelo, que já se reconstruiu ao longo dos anos, tem uma história
muito bonita, mas ao mesmo tempo de muita resistência dos conflitos que ocorrem naquela região, e mais uma imagem, né, que está chamando a atenção do mundo todo no começo da tarde de hoje. Sem dúvida, né? Quem ainda não acompanhou as imagens, eu faço esse convite para que você possa vê-las aqui pela Jovem Pan, são impressionantes mesmo. Como você disse, né, Tiago, sempre há, uma situação como essa, se imagina um terrorismo, né? Há nada confirmado ainda, e como você vai dizendo, né, a princípio, de fato, tem a ver com fogos de artifício, então não seria o que detonou isso, tudo vai ser investigado, vai ser apurado. Isso também não faz pouco tempo que aconteceu, né, Tiago? A coisa de 2 horas, Marcelo. A gente tem aí até algumas imagens fortes, né, que a gente vê pela feridas, né? Aí, né? Pessoas feridas contando o que está acontecendo, carros arremessados com a força da explosão. Eles foram arremessados até de pontes, de viadutos. Você percebe ali, Tiago, era uma estrada, pelo que indica a imagem, né? E o carro se levantou e está em cima da mureta de proteção, quase assim, pendendo para cair, né? do viaduto, né? A forte energia da explosão, né? E ainda há muita fumaça preta, né? A gente, Marcelo, que tudo bem, é muito diferente, né? Mas a gente já viu muito incêndio aqui no Brasil e sabe que fumaça preta é um símbolo de que esse incêndio, os danos, ainda estão longe de serem controlados. E, enfim, Marcelo, como você me perguntou agora, há cerca de 2 horas essas imagens começaram a chegar, pouco menos que isso, na verdade, 1h30, meio-dia e 20 pelo horário de Brasília, foram surgindo essas primeiras imagens e que estão chamando a atenção do mundo todo. Essa grande explosão na zona portuária de Beirute, aí mais uma vez a nuvem, né, em forma de cogumelo, quando já havia um incêndio grande, que era possível de ser observado a partir da coluna de fumaça. É uma nuvem realmente impressionante, mais alta do que muitos dos arranha-céus que estão dispostos aí pela zona portuária da capital libanesa, e depois uma nuvem vermelha, de um vermelho escuro, um vermelho forte, né, que pode ser aí um indício de que se trata mesmo de uma explosão de fogos de artifício. Muito obrigado, Tiago Muniz. Claro, nós vamos acompanhar tudo que está acontecendo, novas informações vão chegar para atualização, evidentemente, e vamos continuar acompanhando. Muito obrigado, viu, Tiago Muniz, pelas informações. A gente segue acompanhando.